Leituras em Provérbios, capítulo 7. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nesta série de leituras em Provérbios, nós estamos fazendo a leitura de cada um dos capítulos e meditando em alguns textos para o nosso desenvolvimento no relacionamento com Deus e também no nosso crescimento pessoal. Nós vemos que Provérbios, capítulo 7, o tema principal é contar a história de um jovem que foi seduzido por uma mulher casada e que o buscou na rua para um relacionamento de adultério. Salomão conta aqui no capítulo 7 o que ele viu pela janela. E ele ensina que ser seduzido pela mulher adúltera, o que se aplica também para a mulher, ser seduzido pelo homem, que é adúltero, é uma tolice que carrega a sua vida para a morte. Aquele que cai com uma pessoa que é casada e que aceita o papel de amante acaba sendo destruído. Acaba sendo destruído porque entrega suas emoções, entrega os seus sentimentos, entrega o seu coração para alguém que já está comprometido e vai ficar sempre sem ter firmeza nesse relacionamento. É como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Porque ainda que você consiga que o homem se divorcie para ficar com você, ou que a mulher se divorcie para ficar com você, você terá destruído um casamento. E pela lei da semeadura, que traz a justiça divina, ela virá, de alguma forma, sobre você. Por que ficar envolvido com uma pessoa que é casada, quando você pode desenvolver um relacionamento com uma pessoa livre, desimpedida e construir a sua relação sobre a rocha? Essa é a palavra de Provérbios, capítulo 7, que nós vamos começar a ler agora. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-as aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Então, nesses primeiros 5 versículos, nós vemos que Salomão reitera aquilo que ele já falou nos capítulos 2, 3 e 5. Quando nós vamos ao capítulo 2, nós vemos que Salomão fala sobre essa questão. Veja o capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. No capítulo 2, nos primeiros 5 versículos,
Salomão fala sobre buscar a sabedoria, sobre colocar os seus ouvidos atentos para ouvir a sabedoria, sobre inclinar o coração para, naquilo que você ouvir, você guardar no coração e para abrir a boca e pedir, alçar a voz, ou seja, gritar, suplicar, pedindo insistentemente por sabedoria e buscar essa sabedoria como se estivesse correndo atrás de prata e de ouro como pedras preciosas. Então você vai entender o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. No capítulo 3, Salomão fala mais uma vez: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A promessa do capítulo 3 é a de que você vai receber longevidade. O capítulo 3 foca na questão de você não esquecer da sabedoria, da lei do Senhor, mas guardar os mandamentos, porque você vai receber, o versículo 16 é o principal do capítulo 3. Aumento de dias há na sua mão direita, longevidade, e na sua esquerda riquezas e honra. No capítulo 5, Salomão fala mais uma vez assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus juízos. Então, no capítulo 3, ele fala em não esqueça e guarde. No capítulo 5, ele fala conserva, ou seja, mantém atualizado o seu pensamento 24 horas durante o seu dia. Fique atento, conserve a sabedoria, conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, para livrar da mulher estranha. Agora, no capítulo 7, mais uma vez, Salomão fala: Filho meu, veja que tanto nos capítulos 2, 3 e 5, ele fala, Filho meu, e mais uma vez aqui no 7 ele fala, Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. É a mesma recomendação do capítulo 3. Guardar as palavras e esconder os mandamentos. Só que no capítulo 3 ele fala para que você não esqueça dos meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. No versículo 2 ele diz assim: quando você guardar os mandamentos, você vai. Quando ele fala e vive, significa e você terá uma vida boa. Guarda os meus mandamentos e vive, ou seja, viva realmente a vida. E a minha lei como a menina dos teus olhos. O que o capítulo 7 traz de novidade é orientar a guardar os mandamentos como a menina dos teus olhos. Atas aos teus dedos. Essa também é uma novidade do capítulo 7. Ele fala, coloque a sabedoria como se fosse um anel, como se fossem anéis nos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Uma terceira novidade, ele fala, chame a sabedoria de sua irmã. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã. E diga para a prudência, você é minha parenta. Por que tudo isso? Essas três coisas, essas três novidades. Guardar os mandamentos como a menina dos olhos. Segundo, atar como se fossem anéis nos dedos. E dizer para a sabedoria, você é minha irmã. E dizer para a prudência, você é minha parenta. Por que tudo isso? Para te guardarem da mulher alheia. A mulher alheia é a mulher casada, a mulher que já tem um compromisso, um relacionamento. Mesmo aquela que tem um namorado ou aquela que está noiva. Ela já tem um compromisso com alguém. Da estranha que lisonjeia com as suas palavras. A estranha
é aquela que aparece no seu caminho de maneira inesperada. Quando você está na rua, quando você está de passagem em algum lugar e que de repente está ali e aparece no caminho para te dizer uma palavra, um elogio, para trazê-lo para um campo de relacionamento que serve como um laço para destruir a sua vida. E agora no versículo 6 ele começa a contar a história daquilo que ele viu. Ele estava na casa dele e a partir do versículo 6 ele conta: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, 7, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. 8, que passava pela rua junto à sua esquina. Veja, ele passava pela rua junto à sua esquina. Ele estava passando na rua perto da casa onde ele morava e seguia o caminho da sua casa. Versículo 9: no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, ou seja, perto do ocaso, né? Perto do início da noite. Versículo 10: e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Veja, a mulher estava com intenção astuta. 11. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Quando ele fala alvoroçadora, dá a entender que é uma mulher que estava chamando a atenção. Versículo 12. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Versículo 13. Aproximou-se dele e o beijou e esforçou o seu rosto e disse-lhe, 14. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. O versículo 14 mostra que a mulher adúltera ou a pessoa adúltera muitas vezes está com vestes de pessoa religiosa. Muitas vezes ela pode dizer que frequenta a igreja, que paga os seus votos, que não está fazendo nada de errado. Ela fala declaradamente. Mas o que existe de errado em vivermos o nosso amor? A pessoa que trai o seu cônjuge, ela apresenta esse discurso. Ela fala: não existe nada de errado com o amor, quando na verdade não existe nada de amor nisso. Existe traição, infidelidade, existe perigo de morte, como dizem Provérbios, no capítulo 6, quando nós fizemos as leituras no capítulo 6, que o marido, no dia da vingança, não aceita presente, por mais que você os multiplique. Versículo 15. Por isso saí, veja, a mulher adúltera, ela diz isso, né? Sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro. Veja que ela fala que pagou os votos, que está bem com Deus, está bem em toda a sua vida e por isso ela saiu ao encontro dele, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Esse diligentemente fala que a pessoa que adultera, ela está caçando uma pessoa específica. Versículo 16. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. 17. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Versículo 18. Aí, aqui no 18 está o convite. Vem, saciemo-nos de amores, até pela manhã. Alegremo-nos com amores. Versículo 19. Porque o marido não está em casa. Foi fazer uma jornada ao longe. 21. Saquitel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará para casa.
Veja que no versículo 20, quando ela fala só no dia marcado voltará a casa, tem muitas pessoas que perderam a vida porque o marido voltou mais cedo do que esperava, mais cedo do que foi marcado. Versículo 21. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu. Ou seja, persuadir é convencer a pessoa com argumentos. Versículo 22. E ele segue-a logo como boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões. 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Versículo 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Versículo 25. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas. 26. Porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. 27. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Nesses últimos versículos nós vemos quantas pessoas se deixaram seduzir pelas palavras de uma pessoa casada. Depois, essa pessoa casada disse que não termina o seu relacionamento com o seu cônjuge, e a pessoa então se sente usada, percebe que foi enganada, perde a alegria pela vida amorosa, carrega frustração, e essa frustração muitas vezes fica por anos e anos sem que a pessoa consiga se recuperar emocionalmente, psicologicamente, e a pessoa passa a viver uma vida como se fosse uma pessoa morta. Recomendação de Provérbios capítulo 7. Nunca se envolva com pessoas comprometidas. Você vai dividir os seus sentimentos e as suas emoções com uma pessoa que já mostra que é infiel e estará construindo a sua vida sentimental, a sua futura vida matrimonial com uma pessoa que você não sabe se vai ser leal ou não, e que já mostra que tem uma grande e forte inclinação para ser uma pessoa desleal. Como você pode ter confiança nessa pessoa quando você estiver com ela em um relacionamento mais sério? Vale a pena estabelecer um relacionamento com uma pessoa que já está sendo desleal em relação a uma outra pessoa com quem ela já tem uma relação? Muitas pessoas que trabalham com negócios não fazem sociedade com pessoas que adulteram, porque elas dizem: se a pessoa trai a pessoa com quem ela dorme, imagine o que ela não faz nos negócios. E é uma frase, um pensamento bom para se pensar. Provérbios 7 fala justamente sobre isso. Não se deixe seduzir por pessoas que fazem convites para terem relacionamento com você quando elas já estão comprometidas. Andar no caminho dessas pessoas é andar no caminho da morte. Veja que o versículo 26 fala que o 25, não se desvie para os seus caminhos. Não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos, derrubou. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem as câmaras da morte. Essa é a palavra de Provérbios capítulo 7. Fuja da pessoa casada, da pessoa que tem um relacionamento com alguém, porque não é bom para você se envolver com uma pessoa que já revela que é uma pessoa infiel, que é uma pessoa desleal. Se ela é uma pessoa infiel e desleal com quem ela está hoje, amanhã
é certo que ela será desleal e infiel com você. Não pense que você é superior ou melhor do que qualquer outra pessoa. Você estará sujeito a sofrer a mesma infidelidade e a mesma deslealdade quando você menos esperar, você vai estar envolvido em uma cilada, envolvido com os seus sentimentos e as suas emoções abatidos, abalados em razão de uma escolha ruim, de ter escolhido um caminho ruim. Fuja desse caminho. Deus abençoe a todos. Amém.